nós do grupo 5, vamos falar sobre poliamidas, estruturas, propriedades e aplicações. Vou dar uma breve introdução, depois falar sobre a estrutura de cadeia, então quais são os átomos que são presentes nessas cadeias e como eles são relacionados entre si. Vamos falar sobre a síntese, como que são assim, qual que é a síntese dessas cadeias e quais são seus precursores, né? E qual que é a rota de síntese. A partir disso, sabendo de como que é uma cadeia, como que é a síntese dos precursores, a gente tem condições de falar de propriedades térmicas, propriedades mecânicas e propriedades físico-químicas desse sistema. Como é um sistema de alta aplicação industrial e alta aplicação de tecnológica, a gente vai falar sobre as aplicações também. Né? Então, introduzindo as poliamidas são polímeros termoplásticos de elevada importância industrial e caracterizados pela presença de grupos amina, grupos polares, né? Então, eles apresentam alta resistência mecânica, boa estabilidade térmica e capacidade de cristalização, apesar de certos grupos presentes, grupos amina, mas tem a capacidade de formação de cristais. As poliamidas fazem parte da classe dos polímeros de cadeia heterogênea, ou seja, sua estrutura principal não é formada apenas por átomos de carbono, mas também por outros elementos chamados heteroátomos, no caso o nitrogênio e o oxigênio. Sua característica estrutural mais marcante é a ligação amida, que também está presente em materiais naturais como proteínas, seda e lã. Essa ligação permite a formação de pontes de hidrogênio entre as cadeias poliméricas, o que dá às poliamidas alta resistência mecânica e excelente estabilidade dimensional. É por isso que são amplamente usadas como termoplásticos de engenharia na fabricação de engrenagens, peças automotivas e componentes eletrônicos, onde resistência e durabilidade são fundamentais. Outro aspecto importante é a conformação da cadeia em zigue-zague planar. No estado sólido, as cadeias lineares e sem ramificações se organizam de maneira bem regular, o que favorece o empacotamento denso e aumenta a cristalinidade do material. Essa organização contribui diretamente para sua rigidez e resistência. Por outro lado, essa mesma estrutura facilita a absorção de água. As pontes de hidrogênio criam espaços que permitem a entrada de moléculas de água, tornando as poliamidas materiais higroscópicos. E dependendo do tipo de nylon, a absorção pode variar bastante, desde valores próximos a 0,5% até a 9% em saturação. Falando agora da síntese, a forma mais tradicional de produzir poliamidas é por reação de condensação, que acontece entre dois grupos funcionais, normalmente uma amina e um ácido carboxílico, liberando uma molécula de baixo peso molecular como a água. Um exemplo clássico é a fabricação do nylon 6,6, feito a partir da hexametilonadiamida e do ácido adípico. Essa reação forma a ligação amida e libera água. Primeiro, obtém-se o sal de nylon, que é insolúvel e precipita na solução. Depois, ele é seco e aquecido a altas temperaturas para a polimerização, formando o produto final. Durante esse processo, é fundamental remover continuamente a água, para que a reação atinja altos níveis de conversão e se obtenha um polímero com as propriedades desejadas. Além dessa rota, existe também o processo de abertura de anel, ou Ring Opening Polymerization. Nele, um monômero cíclico, como a epson caprolactama, tem seu anel aberto, geralmente por ação do calor e de iniciadores químicos, formando uma cadeia linear. Esse método é muito usado na produção da poliamida 6, pois garante pureza e controle sobre a estrutura final. Entre os processos de condensação, o mais utilizado na indústria continua sendo a policondensação entre um diácido e o seu derivado e uma diamina, sendo a produção do nylon 6,6 o exemplo mais conhecido. Voltando agora para as propriedades físico-químicas da poliamida, a gente pode começar falando das propriedades térmicas, certo? Aí na apresentação você consegue ver o nosso ponto de transição vítrea e ponto de fusão dos dois tipos principais de poliamida, né? A poliamida 6 e a poliamida 6,6. Você vê uma certa discrepância entre os valores exatamente por causa do tamanho do monômero, né? Da cadeia. A PA66 tem uma estrutura de cadeia maior, né? E ambas têm essas temperaturas de melting relativamente altas, né? Por causa do tipo de
de interação que você tem entre as cadeias, né? Os dois têm funções com eletronegatividade relativamente alta, e isso acaba fazendo que as interações entre cadeias sejam muito maior. E aí você aumenta tanto o nosso ponto de fusão quanto o nosso ponto de transição vítreo, comparado a polímeros sem esse tipo de interação, certo? Sobre as propriedades mecânicas, de novo, se relaciona fortemente com o tipo de estrutura de cadeia, como eu já tinha citado anteriormente. Então a gente pode falar aqui sobre o módulo de elasticidade das poliamidas, que geralmente são altos, indicando uma certa rigidez, né? A resistência à tração, que é muito utilizado para o tipo de aplicação que ela tem na indústria, né? Essa parte têxtil e de fios de poliamida. E a resistência ao impacto também, que é muito importante para esse mesmo tipo de aplicação, né? Por fim, a gente pode falar, no geral, assim, de propriedades físico-químicas generalistas da poliamida. Ela tem um estado físico sólido, né, como esperado por causa, de novo, da estrutura da cadeia e do tipo de interação que tem. Ela tem uma aparência meio translúcida e pode chegar até a opaca quando ela está pura, né, dependendo do tipo de cristalinidade e do tipo de impurezas que você tem. A densidade dela, da PA6, é 1,13 gramas por centímetro cúbico e a 66 é 1,14 gramas por centímetro cúbico. A resistência química dela é muito boa, principalmente a hidrocarbonetos, a óleos e solventes orgânicos, só que ela é sensível a ácidos mais fortes, bases concentradas e oxidantes, por causa, de novo, dos tipos de função que existe dentro da cadeia, né? Também é estável contra álcools e ésteres. Ela sofre degradação, né, por hidrólise em altas temperaturas e também em ambientes ácidos e alcalinos, né? Possui uma temperatura de serviço ali por volta do 80 a 120 graus, né? Ali entre a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão, dependendo do tipo de aplicação, claro. E também existem poliamidas aromáticas, né? Que possuem uma temperatura de serviço contínuo maior do que as poliamidas mais comuns, né? Tem uma condutividade térmica baixa, né? De 0,2 a 0,3 watts por metro Kelvin. A expansão térmica é alta quando você se compara a metais, né? E isso acaba exigindo um certo cuidado nas aplicações, né? Principalmente precisão de moldagem e de outros tipos de modelagem, né? Injeção. Você sempre tem que ter um cuidado por causa desse tipo de expansão que acontece. Por fim, ela é um ótimo isolante térmico e é um ótimo isolante elétrico também, né? Mas ela acaba perdendo esse tipo de propriedades com a alta umidade, né? Ela acaba absorvendo bastante água em ambientes úmidos. Bom, sobre a utilização da poliamida no mercado. A poliamida, mais conhecida pelo nome comercial de nylon, é um dos polímeros sintéticos mais versáteis e amplamente utilizados na indústria moderna. Desde sua introdução comercial em 1938, a poliamida tem conquistado espaço em diversos setores graças às suas excelentes propriedades mecânicas, térmicas e químicas. No mercado têxtil, a poliamida se destaca por sua leveza, resistência à abrasão e elasticidade. É amplamente empregada na produção de roupas esportivas, meias e tecidos técnicos. Sua capacidade de absorção de umidade e rápida secagem também a torna ideal para o vestuário de alto desempenho, como uniformes profissionais, vestimentas de proteção e roupas de compressão médica. Na indústria automotiva, a poliamida é fundamental na substituição de metais em peças que exigem leveza e resistência. A utilização em coletores de admissão de ar, reservatórios de fluido de freio, tampa de válvula, ventiladores de radiador, componentes de sistemas de ar-condicionado, engrenagens de limpadores de para-brisa e sistemas de gerenciamento de combustível, como linhas e conexões. As versões reforçadas com fibra de vidro oferecem resistência térmica e estrutural adicional, permitindo seu uso próximo a fontes de calor, como o motor. Na engenharia e manufatura, a poliamida aparece em peças como buchas autolubrificantes, engrenagens de precisão, manípulos, guias lineares, mancais ou roldanas e isoladores elétricos. Sua moldabilidade por injeção e resistência ao desgaste são grandes atrativos para aplicações industriais de alto desempenho. No setor médico, a poliamida é usada na produção de suturas absorvíveis e não absorvíveis, catéteres, dispositivos ortopédicos, filamentos para impressão 3D de próteses e implantes temporários. Sua biocompatibilidade e estabilidade dimensional são características importantes para garantir a segurança e funcionalidade em meios hospitalares.
Na indústria eletrônica, a poliamida é empregada em conectores, suportes de circuitos, isoladores térmicos, capas de cabos e estruturas de sensores. Sua resistência sua resistência a altas temperaturas e a corrente elétrica é essencial para dispositivos de precisão e segurança. No setor de embalagens, especialmente para alimentos, a poliamida é valorizada por sua barreira contra oxigênio, odores e gases. É usada em filmes multicamadas por embalagens a vácuos, sacos de conservação de carnes e queijos e embalagens termoformadas para refeições prontas, garantindo maior vida útil ao produto. Também se destaca no mercado esportivo, com aplicações em cordas de alpinismo, raquetes de tênis, capacete, patins, skates e calçados de alta performance, onde a resistência ao impacto e à deformação é essencial. E assim a gente mostra como a aplicação da poliamida consegue ser versátil em vários mercados diferentes. Para concluir, as poliamidas são polímeros de engenharia com ampla aplicação industrial. Elas se destacam por combinarem resistência mecânica, estabilidade térmica e resistência química. Além disso, são materiais que se adaptam a diversos setores, como automotivo, têxtil, médico e estrutural. O futuro da poliamida está em sua evolução tecnológica, com foco em maior resistência à umidade, formulações mais sustentáveis e compostos de alto desempenho. Ou seja, mais do que um simples polímero, a poliamida é uma solução tecnológica em constante evolução para a engenharia moderna.